Nós estamos aqui diante de um tema maravilhoso, aqui a parábola do filho pródigo, que ela foi relatada pelo o apóstolo, o médico, né, o doutor amado Lucas, o qual ele escreveu aquilo que Jesus falou com os seus lábios. Quem tem umas Bíblias com as referências vermelhas, pode olhar, essa parte está escrita de forma vermelha, porque foi dita pelos lábios santos de Jesus. Não só essa, mas como a parábola da mulher que perdeu as dracmas, né? Da ovelha também. Essas parábolas, elas foram trazidas juntamente com a parábola do filho pródigo para mostrar o amor que Deus tem para com o homem, para com o pecador. E Jesus, de forma muito sábia, trouxe esse ensinamento para nós que, nos dias atuais, nós nos encontramos na situação de muitos aqui. Fala pelo menos de 4 personagens, ou 5, essa parábola. Fala sobre o pai, fala sobre os filhos, que é o mais novo e o mais velho. Fala sobre aquele dono do campo que colocou o filho pródigo para trabalhar para ele, cuidando de porcos. Fala do servo que, quando o filho mais velho chegou e falou: o que está acontecendo? Logo ele disse. Então, tem muitos personagens. E às vezes estamos enquadrados em algum personagem desse. Às vezes a gente lê essa palavra falando que serve de referência para quem está lá fora. Mas às vezes a palavra está falando conosco, que está aqui dentro, não é? E às vezes ela precisa ser comida para alimentar a nós mesmos. E o bom, irmãos, é que Jesus, ele ensina e ele abre o leque para que todos peguem a sua parte e se encaixe na sua vida para continuar seguindo, para continuar indo adiante, para não parar no meio do caminho. Glória a Jesus. Jesus falou que tinha 2 filhos, certo? O homem tinha 2 filhos. E o mais novo, o mais moço, ele chegou no seu pai e ele falou: pai, eu quero a metade, não é? Ou eu quero a minha parte, melhor dizendo, porque a lei judaica dava direito ao pai, aos filhos, uma parte. O filho mais novo ganhava a terça parte de tudo que era do seu pai. O filho mais velho ganhava 2/3. E se tivesse mais, assim sucessivamente. Porém, o mais novo teria a menor quantia. E ele chegou em seu pai, ele sabendo, conhecendo ali a lei, ele disse assim: pai, me dá a minha parte, o que é meu eu quero. Mas, por a lei abrir brecha para o seu pai, ele abdicar da sua parte, ainda em vida, o seu pai, ele lhe concedeu. Por isso que ele lhe deu a sua parte. Porque também a lei dizia que o filho mais novo teria parte quando ele morresse. Mas abria também uma brecha para que o pai desse ao filho, se ele quisesse. E esse jovem, ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele estava dentro da sua casa, dentro da sua fazenda, dentro das ordens do seu pai. E ele pegou a sua parte. E a Bíblia diz que pouco tempo depois, ou alguns dias depois, ele logo decidiu se sair dali daquela localidade. E ele decidiu viver sua vida dissolutamente, ou irresponsavelmente, longe dos ensinamentos. Mas o interessante é que aquele jovem, ele já estava dentro da casa de seu pai, mas o seu coração já não estava dentro da casa de seu pai. Ele estava dentro da casa de seu pai, mas ele já não conseguia obedecer às ordens do seu pai. Ele estava dentro da casa de seu pai, porém, ele não aguentava mais viver debaixo da tutela de seu pai. Então, ele sabendo que ele tinha direito em alguma coisa, e ele sabendo que o seu pai poderia abdicar daquilo, ele foi
de acordo com a lei das autoridades, porém infringiu a lei do seu pai. Então, tem tantas coisas que às vezes pensamos que estamos agindo conformidade com a lei, mas talvez a lei do pai, que é a Bíblia Sagrada, nos proíbe. E aí às vezes as consequências vêm, não é, irmãos? E a gente não sabe o que aconteceu. Decisões erradas que o homem tomou. A Bíblia já diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Das suas práticas pecaminosas. De que se queixa o homem? Daquilo que ele faz sem pensar. Daquilo que ele faz porque ele não quer mais obedecer. Daquilo que ele faz porque ele já se acha um fardo pesado. Está debaixo da tutela de seu pai. Quantos filhos pródigos não estão dentro da casa do Pai? Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar dentro do teu coração e ele vai tirar todo o desejo de você sair daqui desta casa e de querer partir para umas terras longínquas, longe da presença do seu Pai, longe da presença de Deus, longe do seu irmão, longe da comunhão, longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Jesus não vai deixar com que aqui os filhos pródigos saiam para fora, mas o Espírito Santo de Deus, que tocou no coração daquele filho pródigo, vai fazer com que muitos filhos pródigos que estão aí fora também caiam em si e também digam: na casa de meu pai há muitos lugares. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes estamos assim, e esse filho pegou tudo que ele tinha e ele partiu para viver os seus próprios declínios, partiu para viver os seus próprios desejos, a sua própria vontade, o seu próprio, como diz lá em Juazeiro, ele começou a fazer o que dava na telha, ele começou a gastar tudo que ele tinha, e certamente quando ele tinha, a Bíblia não fala, mas certamente quando ele tinha ainda parte da sua fazenda, parte da sua herança, parte da sua posse, ele com certeza tinha alguém do seu lado, porque infelizmente até mesmo no meio de tantas pessoas que estamos vivendo, infelizmente as pessoas só nos arrodeiam quando estamos bem, quando estamos com as coisas boas do nosso lado, quando estamos com tudo ao nosso favor, mas quando a gente começa a passar por lutas, isso é da vida, isso é normal, isso é, irmãos, de praxe. Quando alguém está passando por dificuldade, poucos têm ao seu lado. Quando alguém está passando por luta, pouco está ao seu favor. Quando a gente está passando por tribulação, por luta, até os amigos de Jó, ele olha para ele e diz assim: alguma coisa você fez para que você estivesse nessa situação, como foi dito pelo nosso irmão Eduardo. As pessoas olham e acham que tudo que a gente passa é por coisas que fizemos e chegamos àquela conclusão. Basta saber de que Deus prova o homem, de que Deus quer que o homem seja provado como fogo, para entender de que eu e você precisa passar por luta, precisa estar na dificuldade, precisa estar na prova, precisa estar talvez com a esposa do lado, mas se sentindo só, com o esposo do lado, mas se sentindo só, com o pastor do lado, mas se sentindo só. Mas nessa solidão, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus não te deixa sozinho, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus está conosco todos os dias, que Jesus não desampara, que Jesus não nos deixa só, e de que Deus, ele não deixa aqueles que ele serve sozinho. Você já podia se alegrar nessa noite, você já poderia dar um glória a Jesus. Eu não tenho costume de mandar ninguém dar glória a Jesus, mas se você entender o que eu estou dizendo, você vai abrir a sua boca e vai glorificar a Deus, porque você tem motivo de dar glória a Ele, de dar a honra a Ele, de dar o louvor a Ele, porque Ele merece, e Ele está com você. Aleluia. Você pode até estar pensando em deixar a tutela do seu pai, em deixar de viver dentro da casa de seu pai. Mas o seu pai, ele pode até aceitar, que nem esse pai aceitou a decisão do seu filho. Mas a Bíblia também diz, lá na frente,
de que todos os dias o seu pai estava lhe esperando. Oh, glória! E a Bíblia diz que quando aquele jovem perdeu tudo que tinha, ele ficou literalmente sozinho. Ele ficou literalmente sozinho e ainda com orgulho dentro do peito, ele já começou a procurar emprego, começou a procurar o que fazer. Mas a Bíblia diz de uma grande crise que aquela terra enfrentou, uma grande seca aquela cidade passou, aquela região. E aquele jovem agora, ele já não tendo mais o que fazer, ele decidiu bater em uma porta. E quando ele bateu na porta, aquele homem falou: você não quer ir para os campos, cuidar dos meus porcos? Aquele homem, não sei se conhecedor da lei, mas para um judeu, o trabalho mais humilhante que tinha e degradante era cuidar de porcos. E aquele homem olha para aquele judeu e pelo preço da desobediência, ele diz assim: você quer? Vai cuidar dos porcos. É isso que o mundo faz. Era isso que nós vivíamos lá fora, em exceção a quem nasceu no lar evangélico. A quem já foi do mundo sabe como é a vida lá fora. E lá fora o diabo humilha o ser humano que ele pode. Lá fora o diabo ele começa a colocar a vida do ser humano aonde ele quer. E ele humilha o ser humano de todas as formas, ao ponto que tudo que o homem quer fazer, ele precisa ser humilhado pelo diabo. E aquele homem procurou tudo. E esse dono aqui, representando simbolicamente o inimigo das nossas almas, ele diz assim: se você quer, eu te humilho. É isso que acontece com quem está lá fora. Para ter alegria, para poder se alimentar, para poder viver, precisa praticar das coisas que estão lá fora. Precisa se humilhar, precisa se rebaixar. Mas para nós que estamos aqui dentro, é como sempre o pastor Lucas fala, né? A mesa está farta de todo tipo de comida, e você está na mesa, e o Cordeiro de Deus, Jesus, o Rei dos Reis, Ele está aqui para te servir. E Ele diz para você nessa noite: meu filho, você não precisa ir lá para fora para você comer comida de porcos humilhado, mas a minha mesa está farta, e você pode comer o que você quiser. Aleluia. Pode você comer o que você quiser. Jesus está nos ensinando nessa noite que lá fora não tem comida boa, que lá fora não tem lugar de alegria, que lá fora é humilhação. Que nem dizia o tio de Thaís lá em Juazeiro, que o diabo lá fora ele nos chuta para todos os lugares, mas a gente caiu nos pés de Jesus, e Ele nos levantou e nos trouxe para a sua casa, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, e nos colocou em um lugar de honra, e nos fez príncipes e princesa para adorar o Rei dos Reis. Mas como é maravilhoso ser crente, como é maravilhoso servir a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós, alegrando a igreja e dizendo para nós: lá fora não é lugar de crente, lá fora não é lugar de ninguém, mas o lugar é aqui dentro. Não saia da presença do seu Pai, não saia da casa do Pai. Aqui tem tudo, aqui tem tudo para você. Oh glória, aqui tem tudo. Aqui tem tudo, aqui tem alegria, tem gozo, tem paz, aqui tem refrigério, aqui tem consolo, aqui tem segurança, aqui tem a presença de Deus. Jesus está neste lugar, Jesus está aqui, e você deve se alegrar com a presença dele. E esse filho pródigo, ele agora começa a entender, por ele ser conhecedor da lei, ele começa a entender. E a Bíblia diz que ele cai em si. E ele diz assim: rapaz, quantos trabalhadores de meu pai, quantos jornaleiros de meu pai não tem o que comer lá, e eu aqui perecendo de fome. Eu não vou ficar aqui não. E imediatamente ele tomou uma postura na vida. Talvez você está que nem aquele filho pródigo.
passando por luta, por dificuldade dentro da casa de seu pai. Mas você tem uma oportunidade de cair em si nessa noite e de dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm tudo de bom, e eu aqui com fome. Talvez você está com fome espiritualmente, mas caia em si nesta noite, se levante, tome uma postura que o filho pródigo tomou e vai encontrar o teu pai, vai encontrar o teu pai, vai encontrar o teu pai. E assim como o irmão mais velho não quis receber, talvez muitos não queiram te receber, mas o teu pai está de braços abertos, te esperando para cuidar de você, para te abraçar, para te beijar. A Bíblia diz que aquele jovem se levantou e ele diz assim: eu vou até o encontro de meu pai e eu vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não mais sou digno de ser chamado nem de teu filho, mas me coloque como um dos teus trabalhadores, me faça um dos teus servos. Ele era conhecedor da lei, aquele jovem, porque ele sabia que ele precisava reconhecer o seu pecado. É isso que acontece com cada um que está lá fora. Esse jovem não chegou batendo no peito e dizendo, porque ele podia também. Ele poderia chegar lá e dizer assim: me dê a minha vestimenta branca, me dê minhas sandálias para colocar nos meus pés, coloca aqui um anel de autoridade no meu dedo. Mas ele sabia que tinha errado, e ele foi consciente do seu erro. É o que está precisando de nós, é ter consciência do nosso erro. Muitas pessoas pecam contra Deus, muitas pessoas afligem a lei, muitas pessoas vão de encontro aos homens de Deus, e aí fica dentro da igreja, aí talvez fica lá fora, aí talvez fica dando trabalho, dizendo: é porque também eu sou filho, é porque também eu tenho direito, é porque também eu quero. Mas não pode ser assim. Aquele homem era filho, ele tinha direito, mas ele foi com o seu coração aquebrantado, dizendo: meu pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os mandamentos, eu peguei contra o céu. Precisa-se de um reconhecimento, e só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus na vida do homem. Isso é o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, a gente não coloca culpa em ninguém. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha na vida do ser humano, ele não diz que foi a sua esposa, ele não diz que foi o seu irmão, ele não colocou culpa no seu irmão, ele não colocou culpa no seu pai. Ele poderia chegar e dizer: pai, a culpa é minha, mas o Senhor também errou porque me deu. Ele poderia culpar o seu irmão e dizer: a culpa é minha, mas a culpa é sua que também deixou. Mas ele não foi em nenhum desse sentido. Ele chegou lá e ele disse: quem pecou foi eu, quem errou foi eu, quem precisa de misericórdia sou eu, quem precisa da bondade do Senhor sou eu. Então precisa, irmãos, do crente fazer isso. Precisa do ser humano fazer isso, de reconhecer o seu erro e de dizer: a culpa não está no outro, a culpa não está nele, a culpa não está nela, a culpa está em mim. E assim ele foi. E foi por isso que o seu pai levantou e correu ao seu encontro. E a Bíblia diz que ele o abraçou e beijou ele. E ele foi logo também falando e dizendo: pai, eu pequei, pai, contra o céu. Pai, me perdoa. Ei, meu pai, eu pequei também contra o Senhor. O Senhor pode me perdoar? Irmãos, a Bíblia diz que Deus não aceita um coração soberbo, mas um coração contrito e aquebrantado. Ele aceita. É tempo do crente aquebrantar seu coração na presença de Deus, de esquecer do seu irmão, de esquecer de todos os outros e de ter uma vida com Deus, uma vida íntima, uma vida de intimidade com Deus, de aproximação de Deus. Deus precisa do crente que tenha intimidade com Ele. E o seu pai lhe interrompeu e disse para ele: não, meu filho. Ele disse assim: traga depressa a melhor roupa e vestilho, porque o seu pai também era conhecedor da lei.
E ele sabia que o escravo era quem trabalhava com outro tipo de veste. Era o escravo que trabalhava sem as sandálias. Era o escravo que trabalhava descalço. E aquele filho, ele reconheceu e ele disse: eu preciso não ser mais filho, mas ser escravo. Mas o interessante é que esse pai representa o nosso Deus. E Deus não deixa ninguém dentro da casa dele como escravo. Mas você chega aqui, você chegou aqui como escravo, e Deus te abraça e te faz filho dele, e traz a melhor veste, e traz uma aliança de compromisso, coloca em sua mão, e coloca a sandália nova nos seus pés. Na casa de Deus ninguém fica como escravo. Ninguém fica como escravo na casa de Deus. Aqui você é filho de Deus. Você, interessante que quem já foi lá no mundo foi como filho, e chegou lá, o diabo fez dele escravo, e ele teve que comer bolotas de porcos. Ele teve que provar da humilhação. Mas interessante que quem está lá fora, que ele cai em si, que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dele. Porque eu me lembro da minha conversão, e quando eu estava lá fora, o Espírito Santo de Deus me fez entender que o caminho que eu andava era um caminho errado. Me fez entender que o caminho que eu trilhava era um caminho que não me levava ao céu. Era um caminho largo, que eu poderia provar, fazer de tudo dessa vida, mas não era o caminho que levava ao céu. E logo que eu entendi, eu louvo a Deus pelo Espírito Santo dele, que me fez entender. Logo eu caí e eu disse: rapaz, quer saber de uma? Eu só tenho 18 anos da minha vida, vivi até hoje com os meus próprios pensamentos, com os meus próprios deleitos, com as minhas próprias intenções, mas vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou me levantar e eu também vou até a casa de meu pai, porque lá tem lugar para mim. Oh glória! Eu cheguei na igreja como escravo, todo feio, irmãos, todo amassado, todo quebrado, todo cheio de pecado. Um jovem que as pessoas lá em Juazeiro, eu morei no segundo bairro pior de Juazeiro, e as pessoas diziam para minha família: vai passar o caixão desse jovem. Um jovem que não aceitava nada de desaforo. E eu cheguei na igreja todo quebrado, como escravo. Mas quando eu cheguei, o Espírito Santo de Deus que me trouxe, o meu pai me abraçou. É o que Jesus quer fazer com você nessa noite. Você que chegou aqui, que talvez está longe da presença do Pai, Ele quer te fazer filho, Ele quer te fazer filha, Ele quer te levantar, e Ele quer te fazer um servo dEle. Assim que nem fez comigo, assim que nem fez com os irmãos que aqui estão. E esse filho chegou lá, o seu pai não deixou ele um segundo como escravo. Isso é o que Deus nos faz. Você sabe essa alegria que você sente aí no seu coração? Lá fora não tem não. Lá fora tinha que pagar caro por isso. Aqui dentro não. Aqui já foi pago o preço. Jesus já quitou a sua dívida. Você não deve nada. Jesus venceu e se levantou dentre os mortos para lhe dar a alegria da salvação. E o que Ele quer é que você tão somente faça que nem esse filho pródigo. Reconheça que Ele é o seu Pai e que Ele quer te abraçar e te beijar. Glória a Jesus. Eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade que Deus me concedeu.